Você já hospitalizou alguém que te machucou primeiro? Minha mãe costumava dizer que eu era a cara do meu pai, e eu encarava isso como um elogio, até que ele nos deixou por alguém mais jovem quando eu tinha 7 anos. Minha mãe nunca mais foi a mesma depois que ele se foi. Eu comecei a ficar doente com frequência, cólicas estomacais que me faziam vomitar na aula, enxaquecas que faziam meu nariz sangrar, febres tão altas que eu alucinava com sombras rastejando pela minha cama à noite. Comecei a ranger os dentes para lutar contra a dor, sozinho. Eu não queria incomodar minha mãe com meus problemas, porque desde que meu pai partiu, ela tinha um ar assustador, então nunca fomos fazer exames. Em algum momento, minha mãe pareceu notar minha palidez, então se ofereceu para me curar ela mesma, sem que eu soubesse na época que era ela quem vinha esmagando medicamentos na minha comida. No mesmo dia em que meu pai nos deixou, ela trouxe para casa frascos de pílulas com nomes compridos, manteve gráficos e destacou meus sintomas como se estivesse resolvendo um mistério, e quando eu ficava mais fraco, ela chorava mais, dizendo aos vizinhos que provavelmente era algo genético, do lado do meu pai. Eu acreditei nela, eu tinha que acreditar, eu era muito jovem, mas tudo mudou no dia em que a vi trocando os rótulos na cozinha. 4 anos depois do dia em que ela tentou me curar pela primeira vez, ela estava com o meu frasco de antibiótico aberto, mas eu enchia com pílulas brancas e redondas de um recipiente diferente. Eu observei do corredor, escondido atrás da parede, e não me movi até que ela saísse do cômodo. Naquela noite, parei de engolir as pílulas e escondi as cápsulas na bochecha e as cuspi no banheiro mais tarde. Abri os frascos e substituí as pílulas de verdade por doces brancos e balas de menta de um estoque antigo do Halloween. Minhas mãos tremiam toda vez que eu fazia isso, mas ela nunca percebeu. Depois de 2 semanas, minhas dores de cabeça desapareceram e minha pele começou a parecer melhor. Por fora, eu continuei doente do jeito que ela queria. Eu tremia sob comando, forçava tosses no meu travesseiro, fingia enxaquecas com os olhos apertados e os braços moles. Mas o alívio me assustou. Eu não conseguia parar de pensar naquelas pílulas brancas. Numa tarde, enquanto ela estava no mercado, entrei furtivamente em seu quarto e abri as gavetas com as mãos trêmulas e encontrei uma pilha de cartas antigas amarradas com um fio verde. A caligrafia era dela, desleixada e raivosa, todas escritas para o meu pai, mas nunca enviadas. Ela escreveu que ele havia arruinado sua vida, que ele a fazia se sentir invisível, que toda vez que olhava para mim queria gritar dizendo que meu rosto era o rosto dele. Não me movi por um longo tempo. Meus dedos continuavam virando as páginas, mesmo que meu peito parecesse estar desmoronando. Em uma pasta sob as cartas, encontrei um gráfico impresso com nomes de medicamentos destacados em vermelho e efeitos colaterais rabiscados ao lado, a lápis. Perda de memória, fadiga, erupções cutâneas, tremores. Eu conhecia aqueles sintomas como conhecia o gosto do chá dela. Sentei-me no tapete até meus joelhos doerem, e a luz do lado de fora da janela mudar de cor. Aquele foi o dia em que deixei de ser criança. Em casa, eu pegava as pílulas que ela me dava e as transformava em pó com uma colher e colocava o pó nos saquinhos de chá dela. Misturava nos smoothies que ela fazia para si mesma. Doses minúsculas, apenas o suficiente para mantê-la em dúvida. E quando ela ficou tonta pela primeira vez, eu a ajudei a ir para o sofá. 2 semanas depois, ela começou a reclamar de erupções cutâneas se formando por todo o corpo. Seus olhos ficaram dolorosamente secos, tanto que uma pequena brisa a fazia esfregá-los por minutos. Sugeri que o tempo estava apenas ruim e fazendo todo mundo se sentir estranho. Ela tinha uma expressão de preocupação e dúvida no rosto, claramente pensando que era mais do que uma alergia. Gostei de vê-la confusa e quis mais, então tornei-me generoso com as doses. Ela ficava cada vez mais fraca, misturava nomes, confundia manhã e noite, ligava para o farmacêutico perguntando por que não conseguia se lembrar quais pílulas eram as suas. Ofereci-me para organizá-las para ela, marcando os recipientes exatamente como ela costumava marcar os meus. Uma manhã, ela piscou para seu reflexo e disse que parecia estar morrendo. Quando seus pulmões começaram a falhar e suas pupilas diminuíram, liguei para o hospital e disse que estava com medo. Eu disse às enfermeiras que ela administrava seus próprios medicamentos e que eu tentei ajudar, mas não sabia o que estava fazendo. Enquanto faziam exames nela, segurei sua mão e acariciei as costas suavemente. Ela chorou, dizendo que sentia falta de como as coisas eram antes, e eu disse a ela, na frente de todas as enfermeiras e médicos, que eu nunca a deixaria, que eu a amava. Eu quis dizer isso, da maneira como alguém poderia amar uma aranha em um pote. Eles disseram que eu era um bom filho, e que ela tinha sorte de me ter. Naquela noite, visitei seu quarto quando não havia mais ninguém por perto. Seu corpo não conseguia se mover, mas seus olhos sim, e eles me seguiram da porta até sua cama enquanto ela chorava. Inclinei-me e sussurrei. Você me adoeceu, então eu adoeço você. Enxuguei a lágrima de seu rosto, sorri e saí sem olhar para trás.